Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Olá, olá, querida Mãe pela Graça. Como você já deve ter percebido pelo título desse episódio, cá estou eu, gravando o quê? Uma minissérie. Ah, mas Jay, você falou que esse ano os episódios iam ser soltos, sem minisséries e tudo mais. Pois é, gente, é mais forte do que eu. Acabei de encerrar uma minissérie espontânea sobre a Páscoa e fui gravar o próximo episódio sobre redes sociais, sobre como a gente tem usado os recursos, né, instagramáveis, enfim. E percebi que não ia dar para fazer isso em um episódio e resolvi transformar em uma minissérie, que se tornou uma minissérie de 5 episódios. E hoje é o primeiro episódio dessa minissérie, que se chama, como vocês perceberam, Um Vulcão em Erupção. E nesse primeiro episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente sente usando as redes sociais. Falar um pouquinho sobre você, quando você tá aí rolando o feed, sobre mim, sobre como a gente tá ali, como tá o nosso coração, minhas amigas. Como que a gente tá de verdade quando a gente tá usando o nosso celular. Eu não sei se você tem alguma dificuldade com isso ou não. Se você tem, assim, zero dificuldade com o uso do celular, não tem problema nenhum com o WhatsApp, com o Instagram, com qualquer rede social, você me manda uma mensagem e já quero gravar uma entrevista com você. Se você sabe usar essas coisas com equilíbrio pleno e nunca teve dificuldade, me conta como é. Agora, se você não tem dificuldade porque hoje você resolveu eliminar essas coisas da sua vida, aí, né, já é um outro extremo que eu acredito que às vezes é necessário, né? Se você não trabalha com rede social e tal, você pode se dar esse privilégio, mas a gente não precisa talvez chegar nesse extremo, né? A gente pode tentar encontrar um lugar de equilíbrio e sabedoria, né? É sabedoria que a gente quer buscar aqui como mães cristãs, sabedoria para o uso das redes sociais, e a gente precisa deixar o Senhor sondar o nosso coração. E quando a gente está ali, abrindo o nosso celular, entrando no Instagram, acho que eu vou falar bastante do Instagram aqui, mas claro que não é só o Instagram. Eu sou de uma geração, eu já tenho 40 anos, né? Eu uso o Instagram, mas eu sei que tem mães mais novas do que eu aqui, que estão ouvindo, que talvez usam o TikTok, ou até da mesma idade que eu, sem preconceitos. Pode ser que o TikTok seja uma questão, pode ser que para algumas o Facebook ainda seja uma questão, pode ser que seja o WhatsApp. Então, assim, quando eu estiver falando no Instagram, inclua todas essas coisas aí no pacote, tá bom? Se você não tem uma questão com o Instagram, mas você tem uma questão com o Facebook ou outra rede social, não pense que só porque eu citei o Instagram e não citei a rede social que você está usando, que eu não estou falando sobre a sua questão, tá? Eu estou falando sobre o uso das redes sociais em geral, mas eu vou me ater a exemplos de Instagram porque é o que eu realmente uso mais e eu acredito que nós, mães, temos usado mais, assim, em geral. Então, os exemplos vão vir de lá, né? E eu quero que vocês pensem um pouquinho assim, como que quando a gente tá ali, né, tem um momento pequeno, talvez de ócio, nem sempre é o ócio que nos leva a usar, mas digamos que seja. E a gente vai, pega o celular e tá tudo bem aparentemente, e de repente você começa a ter algum sentimento negativo por causa de algo que você viu. E muitas vezes a gente não para analisar o que está acontecendo dentro do nosso coração. Às vezes a gente começa a sentir raiva de algo que a gente viu, porque é um absurdo que aquilo aconteceu. Você viu uma notícia horrorosa, que fizeram algo horrível com uma criança em algum lugar, lá na Índia, e aquilo te deixou arrasada, e frustrada, e injuriada. E esse sentimento de raiva é justo, mas será que aquele era o melhor momento para você estar vendo aquilo? É algo que você precisa se questionar.
ali no momento que você está cuidando dos seus filhos, né? Outros sentimentos que podem surgir, que daí já é pecado também, inveja. Você tá ali vendo a vida de outras pessoas e começa a sentir inveja daquilo que a outra pessoa tá vivendo, porque não é com você aquilo não acontece, com você aquilo não dá certo, que a casa do outro é melhor, que o carro da outra é melhor, que a outra viaja e você não viaja, que você se compara num lugar de inveja. E aí você nem percebe que você tá tendo esse sentimento naquele momento, mas isso afeta a forma que você tá lidando ali com a sua família. E a comparação é o famoso ladrão da alegria que dizem, né? A comparação surge ali, você tá ali nas redes sociais, olhando ao redor, não é ao redor, na verdade, né? Tá olhando para frente, para baixo, para o seu celular e comparando a sua vida com aquele pedacinho de nada que estão mostrando para você, pedacinho editado que estão mostrando, que você olha e fala, nossa, eu sou uma péssima mãe porque eu não consigo fazer desse jeito com os meus filhos. Ah, eu sou uma péssima mãe porque o meu filho não come tão bem quanto o filho daquela lá. Ah, eu sou uma péssima mãe porque eu não consigo ir para academia e me cuidar como aquela mulher. Ah, sabe? E você começa a se sentir mal porque você está se comparando constantemente com uma pessoa que você provavelmente nem conhece, ou talvez até conheça, né? Pode ser que você está se comparando com uma amiga ali, mas que está compartilhando só alguns pedaços da vida dela. Então, esses são alguns sentimentos que eu estou compartilhando com vocês que podem existir dentro do seu coração, dentre outros, né? Às vezes algum sentimento bom também, por que não, né? Às vezes você tá ali vendo as redes sociais e você ficou toda faceira de repente porque o seu último post teve muitos likes e você entrou nas redes sociais e conseguiu ali a sua dose de aprovação diária. Então você saiu ali feliz e você tá toda faceira dentro de casa de bom humor por causa de algo que aconteceu ali nas redes sociais. É um sentimento, entre aspas, bom, que te deixou alegre, positiva, mas se você for sondar o seu coração, será que esse hábito de se sentir bem com este tipo de aprovação e de buscar isto constantemente é algo bom para sua vida familiar, para o seu convívio com a sua família? Então eu quero trazer essa reflexão nesse episódio de hoje, que parece que nós nos tornamos esses vulcões em erupção com o celular na mão, que tudo ali naquela rede social pode se tornar um gatilho, pode nos fazer explodir, pode fazer com que a gente mude o nosso comportamento, mude a forma que a gente está tratando as pessoas, se irrite por alguma questão que não tem nada a ver com a realidade, com a vida real que eu estou vivendo aqui, na minha casa, neste momento, com a minha família. Mas porque eu escolhi ficar 10 minutos e, convenhamos, nunca é 10, né? Nunca é só 10 minutos. Mas porque eu escolhi dar uma roladinha no feed e não sondar o meu coração, eu de repente tenho comportamentos e expressões de emoção que eu não precisaria estar tendo. E a gente precisa ser muito honesta com nós mesmas. E eu quero deixar muito claro aqui que eu estou falando de um lugar de aprendizado, tá, queridas? Eu estou aprendendo constantemente como lidar com as redes sociais de forma mais saudável. Eu sempre preciso avaliar novamente. Eu constantemente percebo que eu estou tendo emoções variadas dentro de casa por causa de coisas que eu vi nas redes sociais. E eu preciso levar isso diante do Senhor, deixar o Espírito Santo sondar o meu coração para que eu não me deixe levar por este hábito de ir rolar o feed constantemente sem perceber o que isso está fazendo comigo. E a questão, gente, não é se as redes sociais mexem com as suas emoções. Elas mexem com as suas emoções. A questão é se você está consciente disso. Será que você está consciente da influência
que as redes sociais exercem sobre você? E essa pergunta, será que estou consciente da influência que as redes sociais exercem sobre mim? Eu tirei daquele livro Equilíbrio Social na Era Digital. Eu recomendo, é da editora Fiel. Vou deixar na descrição desse episódio o link para vocês. Livro muito precioso. Consegui muitos insights com a leitura dele. Então, é um livro que vai acompanhar a gente nessa série e com certeza vai ser muito precioso se você puder lê-lo também para expandir tua reflexão sobre esse assunto. E é sempre importante, gente, a gente lembrar que o que a gente está vendo nas redes sociais é um recorte. E é bem repetitivo falar isso, porque eu sinto que todo mundo fala isso. Ah, é só um recorte. Ah, é editado. Ah, isso aqui não é realidade. Mas a gente não pensa isso quando a gente está ali imerso nas redes sociais. Então é importante a gente repetir. E eu tô aqui para repetir. A gente precisa lembrar disso. Eu mesma, gente, quando eu posto algo, eu estou postando um momento minúsculo do meu dia, um recorte super pequenininho. E muitas vezes, quando eu posto algo super legal, super bom, eu já tenho vontade de logo falar: gente, não é sempre assim, tá bom? Mas ia ficar super chato, né? Eu ficar falando isso o tempo todo. Mas muitas vezes eu acabo fazendo isso, ou em algum momento da semana eu vou lá e mostro alguma coisa, talvez um pouco mais difícil da semana, sabe? Porque realmente eu temo pela saúde mental das mães ali, né, que acompanham. E eu acho que, claro, existe a responsabilidade das consumidoras de conteúdo e também das produtoras de conteúdo, né? Só que aqui eu tô falando para todas nós que consumimos, que estamos ali nas redes e também que postamos, né? E do lado de quem posta, você aí pode postar em seu perfil fechado mesmo, não precisa ser uma produtora de conteúdo, tá, gente? Pode ser sobre. Pode ser seu perfil, pode ser só para sua família ali mesmo, para seus amigos pessoais. Mas você também pode estar usando isso para buscar esse sentimento gostosinho que eu mencionei, né? De aprovação. E aí eu quero te lembrar do texto que está lá em Gálatas 1:10, que diz: Por acaso busco eu agora o favor dos homens ou de Deus? E isso é algo que a gente tem que colocar assim, talvez seria legal colocar no descanso da tela do celular, para antes de postar alguma coisa, pensar sobre isso. De quem eu estou buscando aplausos aqui? Por que que eu estou buscando esses likes? Por que que isso está me deixando tão felizinha agora e tá me deixando toda serelepe aqui dentro de casa, porque eu consegui postar uma coisa fofa, bonita e teve aprovação e tudo mais? Por que será? Né? Não que seja errado, tá, gente? É legal a gente compartilhar, encorajar, a gente pode falar sobre isso também, mas vamos tomar cuidado para que a gente avalie perante o Senhor quais sentimentos estão brotando do nosso coração quando a gente está ali nas redes sociais. E lembrar, gente, que Deus fez cada uma de nós de formas únicas, de formas diferentes, e nós temos jornadas diferentes. Eu lembro uma vez que alguém falou assim para mim: eu fico tão feliz de poder acompanhar uma pessoa que vive como eu, porque parecia que é uma rotina parecida, né? No sentido de que ela também tinha um marido que viajava, ou a quantidade de filhos, enfim, coisas parecidas comigo. E eu fiquei pensativa em relação a isso. Será? Né? Eu entendi o que ela quis dizer, claro, né? A gente se identifica com algumas pessoas, mas é importante a gente continuar se lembrando de que nós não somos iguais a ninguém ali nas redes sociais, de que somos únicas. Nossas circunstâncias são muito diferentes. Os nossos filhos não são iguais uns aos outros, né? Os meus filhos não são iguais aos seus, o meu marido não é igual ao seu marido, a minha casa não é igual à sua casa. O clima da minha cidade não é igual ao clima da sua cidade, isso já muda tanta coisa, né? Ô, curitibanas, como isso muda a nossa rotina. Tanta coisa muda,
por causa dessas peculiaridades que a gente vive e não posta, e não compartilha. E isso é precioso. É precioso viver coisas únicas. É precioso viver coisas diferentes. E lembrar disso ajuda a colocar o nosso coração de volta no lugar certo. E também a evitar essa comparação desnecessária, né? Essa comparação exagerada e que nos distrai do nosso propósito, que tira os nossos olhos daquilo que nós somos chamadas a fazer dentro da nossa realidade, dentro da nossa circunstância, né? Ficar se comparando com uma mãe que não vive a realidade que eu vivo não vai me levar para lugar nenhum. Vai só me deixar cada vez mais frustrada, invejosa, descontente e tantos outros sentimentos. E eu não preciso encontrar uma pessoa na internet que tem uma vida parecida com a minha, para então eu encontrar a inspiração que eu preciso, para daí eu me comparar com a pessoa certa. Eu não preciso disso, porque em Deus eu tenho a aprovação que eu preciso, o amor que eu preciso, os olhos de um pai que acompanham aquilo que acontece dentro da minha casa, e o Espírito Santo que realmente pode me guiar e me influenciar para realizar aquilo que eu preciso realizar. E como a gente pode, então, né, cultivar um coração mais contente e menos propenso a se desgastar tanto emocionalmente nas redes sociais? Algumas coisas que a gente pode fazer, né? Uma delas é limitar realmente, gente, o tempo de tela. Isso é algo que a gente precisa fazer, né? Não dá pra gente usar achando que tá tudo bem ficar horas e horas ali. Não tá tudo bem, não vai te fazer bem. Isso é feito para te viciar, não é você que tem um problema por estar viciada nisso, ele é feito para te viciar. Então, se você usar sem limite, você vai criar um vício nisso e vai te fazer mal. Então, usar algum timer para te ajudar, colocar o celular mais longe, limitar realmente o tempo que você usa o seu celular pode te ajudar. Se você tá num nível muito grande de vício, talvez você precisa ser um pouco mais radical agora para dar um detox, assim, sabe? Para teu coração se alinhar de novo com a realidade da tua vida, aqui e agora. Outra coisa que pode te ajudar é você fazer uma curadoria de quem você segue, né? Fazer uma limpa, assim, sabe? Às vezes a gente, né, tá ali seguindo um monte de gente, um monte de coisa, consumindo um monte de conteúdo que não te edificam, que não te trazem paz, e às vezes não te trazem paz por alguma questão do teu coração mesmo, não é nem o perfil que você segue que tem problema. Mas se você tá num ponto que aquilo ali tá te fazendo tropeçar, tá te fazendo, né, pecar, talvez seja um momento de não seguir ou de silenciar aquele perfil, né? Se for, eu sei que às vezes é chato parar de seguir alguma amiga, né? Mas talvez precisa silenciar por um tempo para você não ficar consumindo e pecando no seu coração. Claro que tem que tratar o pecado, né? Tem que tratar o coração diante do Senhor, confessa para alguém, fala com o seu marido, com alguém sobre esse pecado que está aí no seu coração. Isso é muito importante para você ter cura. Mas não trate de forma leviana esses pecadinhos, entre aspas, que ocorrem dentro de você enquanto você está rolando o feed. Faz uma curadoria bem intencional aí do que está fazendo você tropeçar, para que você não seja tentada com tanta facilidade. Então, essas duas coisas bem práticas você pode fazer já, que é limitar o seu tempo de uso de tela e fazer uma curadoria aí de quem você está seguindo, para você gerenciar um pouco melhor o que está acontecendo aí dentro do seu coração. Mas independente de qualquer coisa, gente, não é isso que vai solucionar os problemas do seu coração. São estratégias que vão realmente te dar um start, te ajudar nesse início, mas você precisa sondar diante do Senhor, deixar o Senhor sondar o teu coração, para que você possa, de fato, entregar para ele os sentimentos que surgem diante de você e como isso tem afetado
a forma que você age dentro de casa, especialmente com os seus filhos e com o seu marido. E eu quero te dar um desafio para essa semana, hein? Se você ainda não tem o hábito de fazer um detox semanal, eu quero te convidar a começar a fazer. É um hábito que eu tenho há um tempo, de uma vez por semana, ficar 24 horas sem usar as redes sociais. Parece algo pequeno, talvez, mas para mim faz uma diferença enorme. Em algumas semanas eu fico 2 dias inteiros sem redes sociais, e tem semanas que eu acabo falhando, tá? Tem semanas que, tô, né, num fim de semana que eu queria postar um negócio por causa de alguma coisa do trabalho, enfim, e daí eu acabo deixando e eu sinto falta do meu detoxinho, sabe? Então, eu te convido a pensar em colocar, na verdade, te convido não, tô te desafiando, tá? É o desafio da semana. Fazer um detox das redes sociais. Pode ser no dia que for melhor aí para você, não sei como que é a sua rotina de trabalho, né, de uso das redes sociais, mas escolhe um dia para você não usar as redes sociais. Se você está muito habituada, talvez você precise desinstalar os aplicativos de rede social nesse dia, né? Se for o Instagram que você quer fazer o detox, desinstala o Instagram por 24 horas, depois você instala de novo. Eu preciso muitas vezes fazer isso se eu tô fazendo aquele meu detox bem intencional. Uma vez eu contei isso para uma amiga, eu falei assim, eu desinstalo na sexta-noite e só instalo de novo na segunda. Ela falou, nossa, que forte. Eu falei, não sou forte, eu sou fraca, por isso que eu preciso desinstalar. Porque se eu fosse forte, eu não desinstalava, né? Eu simplesmente não usaria. Mas o fato de eu ser fraca e viciada nesse negócio me faz precisar desinstalar o aplicativo. Então, pensa sobre isso. Escolhe aí um dia da semana. Domingo é uma ótima sugestão aí, hein, crente? Domingo é bom para nós porque já é o dia do Senhor, nosso dia do descanso, né? A maioria de nós cultua o Senhor nesse dia com a igreja. Então, já é um bom dia para deixar o celular mais quietinho, aproveitar a família, praticar hospitalidade, tanta coisa boa para fazer no domingo que não precisa incluir as redes sociais. Então, depois você compartilha o que você fez no domingo, na segunda-feira, se você quiser, ou escolhe um sábado, outro dia, mas escolhe um dia aí para fazer esse detox. E você vai ver como isso pode ser precioso para o seu coração, para suas emoções. E aí eu quero que você faça essa análise do que você sentiu, quais pensamentos vieram, quais áreas do seu coração foram reveladas nesse período de detox. Faz isso diante do Senhor. Talvez você pode começar a notar algumas coisas. E isso pode ser o começo de um processo aí de uso mais sábio das redes sociais, que é isso que a gente quer buscar aqui nessas reflexões semanais durante essa minissérie Sabedoria para a Mãe Digital. E eu quero te lembrar que o Senhor está te vendo, mesmo quando você não posta nada, mesmo quando você não vê nada nas redes sociais. Ele te conhece, ele se alegra com o que você está fazendo aí na sua casa, na sua entrega, mesmo quando ninguém mais vê. E a nossa vida como mães, ela envolve muita coisa que não deve ser postada nas redes sociais, que quando alguém posta, essa pessoa está passando dos limites, né? A gente, claro, não quero julgar outras mães, óbvio que não, gente, mas existem coisas da nossa vida pessoal, do nosso lar, que não devem ser compartilhadas nas redes sociais, coisas dos nossos filhos que não devem ser colocadas em público. Então, lembra disso, que a sua vida, né, a sua maternidade, ela tem bagunça, a minha também. Ela tem choro, a minha também. Ela tem momentos desafiadores com as crianças, a minha também. E só porque a gente não está postando isso por aí, não quer dizer que você está vivendo uma realidade fora do comum de difícil.
provavelmente é porque você está comparando demais com o pedacinho editado daquela mãe que você segue. Então, se lembre que o ritmo que você está vivendo da sua maternidade, ele é no compasso que o Senhor tem designado para sua vida, que não é igual de mais ninguém e que é para Ele que você está tocando essa melodia, né, fazendo essa música. Então, você não está ficando para trás, você está vivendo fielmente o chamado que Ele está te dando. Em nome de Jesus, que isso seja verdade na sua vida, é o meu desejo. E se você não tem certeza se você está vivendo fielmente o chamado que Ele tem para sua vida, aí sim, mais ainda, você precisa silenciar as vozes digitais da sua cabeça para buscar no Espírito Santo e no aconselhamento verdadeiro dentro da igreja aquilo que o Senhor tem para sua vida. Amém, minha querida. Eu desejo que esse episódio tenha trazido reflexões preciosas para o seu coração. E, como sempre, eu quero te pedir, compartilhe esse episódio com uma amiga, né? Vamos usar as redes sociais de forma edificante. Vamos levar essa mensagem para outras famílias, para outros ouvidos. Se você acha que esse episódio pode abençoar alguém, compartilha com as suas amigas lá no Instagram ou pelo WhatsApp mesmo, manda para alguém esse episódio. Se você puder também deixar aqui um review, estrelinhas, comentários aqui, não sei onde você está ouvindo, mas onde você estiver ouvindo, deixar seus comentários, conversar comigo de alguma forma, me mandar mensagem, isso, gente, ajuda demais a me encorajar como podcaster solo aqui, mas também a fazer com que isso chegue em outros ouvidos, sabe? Porque quando as plataformas veem vocês interagindo, a plataforma entrega para mais pessoas. Então, é uma forma de você contribuir para que o reino de Deus avance através de mães que vivem pela graça. Eu desejo que o Senhor abençoe demais a sua vida e que você seja uma mãe digital cheia de sabedoria. Uma ótima semana, querida.